Olá a todos os amigos inscritos no canal Estudando Livros Espíritas. Vamos retomar o estudo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Hoje temos repeteco. A Ana Marina, nossa querida Ana Marina, vai nos falar sobre o capítulo 10, a fuga, né? Continuando o Eustáquio no reencarne como Carlo da Vila de Ronde, né? Ele foge aí no último capítulo, no capítulo 9, e a Ana Marina aí vai nos contar o que aconteceu com o Eustáquio nessa fuga, Marina. Olá, amigos. Espero que vocês estejam ansiosos para poder dar continuidade a esse capítulo. Só recordando um pouquinho o anterior, nós tratamos da mãe dele, que reencarnou por todo aquele amor, a condição dela já não era de um espírito para reencarnar. Ele casa com a Ana, aquela esposa infiel, é traído por um viajante, que também delata ele ao Dom Antônio, né? Aí os capangas do Dom Antônio acham ele, porque o Dom Antônio faz uma proposta dele não tão boa para ele matar a esposa dele. Os capangas acham e ele foge, né? Ele foge após os crimes. Assim acaba o capítulo 9. Agora, no 10, nós vamos dar continuidade, que ele vai para o sul da Itália, né? Então, nós vamos entender aí a fuga, o que aconteceu com o Carlo lá na Itália, né? Então, rancoroso, vingativo, odiando a humilhação pelo qual ele passou, né? Ainda ele tinha o desejo de construir uma vida longe de tudo aquilo que aconteceu, né? Só que Carlo, ele falsifica a sua identidade lá naquela estalagem, uma estalagem bem modesta, onde ele vai para se alojar, para ficar um pouco mais tranquilo, né? E passar a noite. E aí a Mirtes é a filha do dono da estalagem, e quando vê o Carlo, fala para ele, né? Olha, vieram alguns capangas aqui do Dom Antônio que estiveram à sua procura. Ele tenta ainda negar, fazer que desentendido, mas ela fala com tanta convicção, e aí ela começa a chantagear o Carlo, né? Pedindo muito dinheiro para ele, para não divulgar o fato dele estar lá na estalagem, né? E aí ele fica muito irado, ele fica muito bravo, né? Não aceita a chantagem da tal da Mirtes, e aí ele agarra a Mirtes assim muito violentamente e enforca a moça com as duas mãos, né? Então percebe mais uma vez o ódio dele, a vingança o levam a cometer um crime, né? Então ele fica muito violento, enforca a moça e foge com o corpo dela, esconde o corpo dela, desaparece com o corpo dela e, mais uma vez, foge da estalagem, né? Ele vai a Bari, né? Ele foge, some com o corpo da Mirtes e ele vai rumo a Bari. E lá ele reinicia sua trajetória, mas ele estava sem pertences, não tinha nada. Então ele começa a cometer pequenos furtos das pessoas que estavam em feiras, em locais mais abertos, né, desatentas. E nessa vida aí desregrada, ele conhece um tal de Pirnílio, e eles começam juntos a realizar vários furtos, né? Então, o que acontece? Ele se torna um ladrão. Mas, com o Pirnílio, ele sente que tem um laço de amizade, que eles já se conhecem de longas datas. E os dois, né, com aquela sensação de que já se conhecem, né,
começam a uma trajetória de roubos, de furtos. E aí o Carlo conta para o Pirnilo toda a sua trajetória da fuga de Consenza, o que aconteceu, a traição lá no vilarejo, né? E aí o Pirnilo falou: por que nós não voltamos para lá para você se vingar deles, né? Aqueles que quiseram te destruir. E os dois não poupam esforços, não. Por outro lado, o Pirnilo também acha que conhece o Carlo de algum outro tempo, parece que já se conhecem há longos anos, né? E os dois saem lá para o retorno, lá para Consenso, né? Só que na trajetória eles encontram assaltantes que era chefiado por um cigano, o cigano Neil. E aí o cigano, eles se desentendem e eles começam a lutar. Nessa luta não teve vencedor. Os três se juntam, se entendem e começam a conversar animadamente sobre a façanha de cada um, porque nenhum era coisa boa, né? E aí o cigano também estava indo para Consenso e os três partem juntos para a Consensa, né? Aí nós temos um encontro, um histórico encontro, né? Dos três amigos. Mas que histórico é esse, né? É o encontro de Eustáquio com o Razuki, que é o cigano Neil, e o Gedião, que é o Pirnilo, né? Encontro histórico mesmo, né? Por quê? Porque o Eustáquio, o Razuki, o Gedião e tinha também o Tergote, né? Eles já vinham planejando na espiritualidade influenciar negativamente através de influências obsessivas, né? Autoridades da igreja, da monarquia, do exército, tudo voltado ao poder, né? Lá no capítulo 6, que nós já estudamos, Eustáquio está lá nas zonas espirituais trevosas e ele se desentende com o Tergon, gerando a separação da organização. Então, o que acontece? O Razuki e o Gedião, agora Pernilho e Neil, né? Se associaram a Eustáquio. E o Tergot fundou lá uma outra organização. Por quê? Porque o Razuki e o Gedião se identificaram com o novo método do Eustáquio para influenciar, assediar as autoridades. Então, você veja como que é os três se encontrando novamente, né? O livro acaba não falando o real motivo do encontro, mas nós sabemos que esses encontros que acontecem com as reencarnações, eles são sempre oportunidades para um crescimento moral. No caso aí do Eustáquio, do Razuki e do Gedião, agora como Cigano Neil e o Pirnilho, infelizmente eles não aproveitaram essa oportunidade para o crescimento moral. Eles voltaram a cometer delitos, né, ter pensamentos negativos, vingativos, melhor dizendo. Infelizmente, eles não aproveitaram essa oportunidade, né? Porque eles também não tinham grandes oportunidades de melhora, né? Eles estavam todos voltados ao roubo, o Carlo, a assassinatos, né? Então, quando eles chegam lá em Consenza outra vez, né? O objetivo era o quê? O Carlo queria encontrar a Ana, a sua ex-esposa, né? Para tentar lá uma melhora, um reencontro aí, talvez até bom. Só que ele é visto pelo Dom Antônio. E o Dom Antônio o vê de longe, o encontra antes mesmo dele chegar lá no vilarejo, né? Então, o que ele faz, o Dom Antônio? O Dom Antônio prende os três
prende os três amigos são presos, levados a masmorras da cidade. O Dom Antônio, inclusive, determina que Carlo fique na pior cela para ali terminar os seus dias. Sabe que a masmorra, né, é um tipo de prisão sombria, triste, geralmente na parte bem subterrânea de castelos, né? E era utilizada naquela época para aprisionar os ladrões, né? E o Carlo ele fica lá preso, inclusive ele não tem nem condições de ver a luz do dia. Então ele passa o tempo todo naquela reflexão a respeito do seu passado, as desesperanças, né, que aconteceram, o que eu vou fazer do meu futuro? Ele começa a ficar preocupado. E a masmorra, ela ajuda a ter essa tristeza, esse sentimento, digamos que seria um tipo de um calabouço, um porão, né? E eles não têm condições de nem ver o sol. Imagina o ambiente fluídico dessa masmorra, né, Mar? Imagina como que era o ambiente fluídico disso. Não tenha dúvida. E você sabe que a masmorra, eles ficam acorrentados, né? Eles ficam acorrentados, eles ficam presos nas paredes e numa posição não muito confortável. Algemados, limita os movimentos, né? Então, eles vão atrofiando, inclusive, porque não tem movimentação, é para desencarnar mesmo, entendeu? É desestabilizar física e emocionalmente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Então, o que acontece com o Carlo? Carlo nunca mais revê os seus amigos, né? Mantém aquele seu coração um desejo de vingança, de ódio, né? Que lhe consome as forças, né? Ele desencarna em 635. O slide mostra aí, ele pega uma lepra que hoje conhecemos como hanseníase, né? Que domina-lhe o corpo, torna-o uma figura grotesca e até digna de pena, não tenha dúvida, né? Então ele desencarna de uma forma bastante triste, né? Cercado de sofrimentos, inconformismo, né? Tudo fruto do que ele plantou. As coisas que ele fez nesse momento vêm na mente e faz com que ele fique ainda mais sofrido, né? Então, acho que aí esse inconformismo que ele desencarna no ano de 635, acho que dá para a gente entender um pouco que, mais uma vez, ele não conseguiu cumprir com o seu planejamento reencarnatório, né? E aí o inconformismo leva o quê? A culpa, né? E a culpa é o resultado, eu não consegui, é o resultado da raiva de si mesmo, por ele não ter condições de avançar na sua evolução. Uma sensação de algo que foi feito de forma errada. Joana de Ângeles fala bem isso. Ela coloca que a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de uma sensação de algo que foi feito de forma errada, né? Então a culpa, ela, quando não entendida, ela nos faz vítimas de nós mesmos, né? Carregamos, remoemos o fardo, né? Ato que faz a nossa consciência pesar. Puxa, mas eu mais uma vez eu não consegui, ou errei mais uma vez, ou nossa, não deveria ter falado daquela forma. Então nós vamos remoendo, e essa culpa envenena pouco a
pouco a nós. Por quê? Porque nós não nos perdoamos. Então, a culpa gera, quando você não perdoa, quando você não se mexe para melhorar, você fica com esse sentimento de culpa, né? Ela paralisa, né, Ela Má? paralisa. A consciência de um erro cometido, muitas vezes material, prejuízo material, ou prejuízo moral, a nós e ao outro. Nós vivemos em culpa, né? Porque nós erramos. Ué, a gente erra, ai, mais uma vez. Nossa, isso faz parte da natureza humana. Todos erramos, só que diante de erros, nós somos acometidos por esse sentimento, que é a culpa, né? Só que a nossa maturidade espiritual, como que nós lidamos com essa culpa? Então, tem aquela pessoa que se autocondena, nada se faz para melhorar, ela não vê uma luz no final do túnel para tirar essa culpa. Então, nós entramos aí no remorso, né? Por quê? O orgulho toma conta, a rigidez. Eu errei, mas eu não tenho como, é assim mesmo, né? A gente escuta, eu não vou melhorar, eu sou assim, não adianta que, né? Então, nós temos isso. E muitas vezes se coloca numa postura de vítima com a vida, né? Então, essa culpa que gera o remorso, ela traz sofrimento, ela traz dor, ela traz transtornos, né? Agora, nós podemos ir para o lado do arrependimento também. Eu errei, eu estou com essa sensação de culpa, o que eu posso melhorar? Pedir desculpa para a pessoa que eu maltratei, destratei. Vamos buscar reparar o erro, né? Vamos aceitar que nós erramos. Bom, e agora? A partir de agora, nós vamos tentar acertar. Deixa eu ver aonde eu errei. Porque é muito fácil. Eu errei. Tá bom. E aí? Não, eu errei, reconheci o erro e vou me melhorar. Né? Então, essa é o arrependimento. E aí nós temos o exemplo básico, né, de Judas e Pedro, que Judas errou tanto quanto Pedro. Pedro negou Jesus e o Judas encaminhou ele para os guardas, né? Delatou ele. O que fez Judas? Ele não conseguiu ele se perdoar. E aí deu no que deu o suicídio dele. Pedro não. Pedro negou. O que eu faço? Eu vou colocar, vou seguir os ensinamentos, né? Ele virou a situação. E aí criou toda a Casa do Caminho. A culpa gera o remorso e o arrependimento. Como que nós vamos lidar com isso? É o grande desafio de cada um, né? Que até fazendo um resuminho aí do que você falou, né, tanto o remorso quanto o arrependimento, eles envolvem a culpa. Né? O remorso, como nós falamos, ele é paralisante, ele é uma punição pelo erro cometido. Normalmente, como você bem pontuou, envolve o orgulho, ou seja, nós não queremos admitir que erramos para não perder o respeito dos outros, né? E já o arrependimento, não, ele é construtivo, né? Tem um desejo de melhora, um esforço para a superação, é uma culpa envolvida que ela impulsiona para tomar decisões, medidas necessárias para reparar o erro. Então, no arrependimento, a culpa, ela acaba sendo uma oportunidade de transformação, como foi o caso de Pedro, que você citou, que se transformou. Eu gostei da sua palavra, impulsionou, ele não se fechou, ele foi em busca de alguma coisa que melhorasse o que ele fez. Nós erramos todos os dias, né, Mar? Nossa grande missão, acima de qualquer outra coisa, é tentar redimir os nossos erros sem ficar com esse remorso paralisante, nos chicoteando, né? Tem muita gente que fica se chicoteando. Errei, fiz isso, fiz isso. Não, vamos... Você sabe que eu acho muito legal quando acontece algum erro. A primeira coisa que vem, né, na sua mente, nossa, errei.
Gente, mas eu errei. O que eu posso fazer para não errar ou para melhorar o meu erro, para modificar a situação? Porque Sim. a primeira coisa vem aquela, nossa, errei, né? Ainda mais quando envolve outras pessoas, né? É difícil você lidar com esse erro que eu fui a culpada de ter feito isso. Agora, quando você fala, eu fui a culpada, sim. Gente, o que eu posso juntar? O que nós podemos fazer para nos continuar? Que impulso que a gente pode dar, né? Legal isso. Ele desencarnou e ele acompanha a decomposição de seu corpo físico, porque ele desencarnou lá na masmorra, ainda mais com lepra, né? Que era extremamente contagiosa. O que fizeram? Jogaram ele numa vala comum lá de indigente. Enquanto as enzimas microbianas devoravam os restos de Carlo, né? Eustáquio, né? Aí já é o Eustáquio espírito, chora desesperadamente, né? Então eu acho que aí é uma coisa que eu busquei lá em Kardec, né? E ele fala que não é comum o desencarnado ver a decomposição do seu corpo físico, né? Só que, em alguns casos, como, por exemplo, criminosos de alta periculosidade, no caso Carlo, espírito sensual, perverso, no caso do Carlo, né? Suicidas também, eles vivem momentos dolorosos depois da morte e eles estão muito ligados à matéria, né? Então eles não conseguem se desligar e aí eles se desesperam porque eles veem sim a decomposição do corpo, né? Então o orgulho, a ganância, a arrogância não faz com que ele não se desprenda do corpo, né? E aí ele consegue ver. Por outro lado, muitos desencarnados acompanham seus restos mortais até a sepultura, mas não presenciam o que ocorre com o corpo físico. São espíritos não tão ligados à materialidade, ou antes mesmo do desligamento total do corpo físico, já tomaram consciência do desencarne. A questão 155A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Aí vem o comentário muito interessante de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Cada um desencarna de uma forma, a gente não existe um padrão, né? Porque nós estamos em processo evolutivo diferente, né? Cada um está num estágio, né, Má? Exatamente. Então, para uns, é bastante rápido, diz Kardec, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses, dependendo da afinidade entre corpo e espírito.
e a importância que ele deu à matéria durante a vida. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para se separar dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Acho que é no livro Céu e Inferno que eles contam a morte. Então, daí que vem a dedução, né? Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios e aqueles que provocaram sofrimento a outros. Então, eu acho que Kardec ele dá uma explicação sobre esse momento aí do Carlo Eustáquio, né? Que quem vê é o Carlo, ou melhor, o Eustáquio, né? E que ele vê a decomposição e ele fica desesperado, porque ele já vê as enzimas atuarem no próprio corpo, né? Imagina o desespero dele. Pois é. Isso tudo é decorrente das atitudes dele, né? Do orgulho. É interessante também, Má, no livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e o Valdo Vieira, no prefácio Mediunidade, o Emmanuel, quem escreveu o prefácio foi o Emmanuel, ele nos relembra da morte de Calígula. Para quem não lembra, Calígula foi um imperador romano, Júlio César Augusto Germânico, que foi muito conhecido por sua crueldade e extravagância. Não confundir com Júlio César, que foi um general e político romano. O Calígula, quando ele foi enterrado, vários espíritos vingativos estavam em torno dele e ficaram lá por meses, anos, até que o corpo dele foi exumado e os restos mortais dele foram colocados para serem incinerados. Então, até esse momento, os espíritos que juraram vingança, né, contra esse temido imperador romano ficaram em volta do corpo dele, nos Jardins de Lâmia, que foi o local onde ele foi enterrado. Então, é interessante que é mais um exemplo aí de um espírito que também foi terrível. Então, como ele vai se desprendendo com dificuldade de sua putrefata carne, já estava podre, né? Já. Ele se arrasta pela crosta como um zumbi até ser encontrado por entidades inferiores, monstruosas, que se aproximam reconhecendo o miserável coronel. Então, veja que eles reconheceram Eustáquio quando ele foi o general. Se você não resolver, ela continua, né? E ele não resolveu, muito pelo contrário, criou outras situações, né? Então, nesse momento, a gente percebe que os inimigos e obsessores, aqueles que ele fez mal há muito tempo, são ainda da época quando ele era general e o reconheceram, né? Então, essas entidades o aprisionam e ele passa a agonizar diante de tantas vibrações negativas que são dirigidas, né? São os obsessores que querem o quê? Vingança por tudo que ele fez, né? Então, o seu sofrimento dura dias, até que ele perde a consciência, né? Perde a consciência, permanecendo em total poder dessas
entidades, né? Quando ele é desligado, que daí elas fazem o que elas querem com ele não lembra de nada, que ele está inconsciente, né? Então ele é desligado da realidade por longo tempo e acaba mais uma vez sendo recolhido por uma equipe de resgate da Alvorada Nova. Então, mais uma vez, ele retorna à Alvorada Nova, né? Mais uma vez, os benfeitores vão dar uma chance para ele, vamos ver. Você percebe, Julie, que nós nunca estamos sozinhos. Essa é uma Mesmo ele sendo malvado, ruim, ele fez tudo que não se faz, eles foram lá. São as chances que nós temos, né? É verdade. Então, eles resgatam e ele retorna para a Alvorada Nova, né? Para a casinha dele, né? Da onde ele veio. Exatamente. Então, após estágio compulsório, obrigatório, nas câmaras de retificação, e aí vale a gente explicar um pouquinho dessas câmaras de retificação. A foto mostra uma câmara de retificação que foi falada no livro Nosso Lar, no capítulo 14. Essas câmaras elas são localizadas bem vizinhas ao umbral, né? Provavelmente o Eustáquio estava no umbral e aí eles foram, recolheram e já levam para a Câmara de Retificação, né? Recebem espíritos lesionados no seu perispírito devido ao abuso de vícios, maldade, e os necessitados que aí se reúnem não toleram a claridade, porque eles ficaram tanto tempo, né? Quer dizer, o Eustáquio ficou, inclusive, na masmorra. Aí ele desencarna, ele vai para o umbral, onde também é aquela penumbra, né? Então, quando eles são resgatados do umbral, com um grau evolutivo ainda inferior, eles chegam bastante debilitados devido às suas imperfeições ligadas aos aspectos inferiores da vida terrena. Então, o egoísmo, a vaidade, a ganância, o materialismo, o remorso, o ódio, a raiva, a vingança, sensualismo, etc. e tal. Eu ficaria aqui falando tudo que pode levar, né? Geralmente continuam mergulhados em sono profundo, sem memória viva, né? Sem sonhos, porque não há desprendimento. Então, eles estão num silêncio total. Para quê? Para eles se recuperarem, regenerar o seu perispírito, que foi deformado por abuso, vícios, de todas as espécies, né? E esse perispírito está carregado de foco de materialismo, pesados, incompatíveis com a vida das colônias. Então, eles têm que passar por esse momento para ir limpando, para ir higienizando. Então, são criaturas que, durante a sua existência, foram cruéis, maldosas. Aí lá eles recebem passe, recebem fortalecimento para conseguir entender a sua verdadeira existência e reconhecer os seus erros, né? Então, essa Câmara de Retificação é um momento bastante importante para os espíritos que vêm do umbral com as características que eu citei anteriormente. É verdade. No capítulo 8º, chamado Alvorada Nova, o Almir falou bastante também sobre as câmaras de retificação. E nessas câmaras, como você colocou, Ma, os espíritos eles recebem passes, né? Ondas para regenerar o seu perispírito e também apagar as memórias da última encarnação em que eles foram, enfim, orgulhosos, maldosos, teimosos, todos os adjetivos aí negativos, né? Que eles não usaram da encarnação para um bem maior.
né? Então, o objetivo das câmaras de retificação é esse esquecimento, é tentar diminuir, ou até mesmo acabar com a sintonia que esses espíritos possuem com essas tendências errôneas. E sim, também com outros espíritos que tenham o mesmo padrão vibratório, né? Porque eles ficam ligados, né? Como o padrão vibratório é o mesmo, existe a sintonia. Então, a câmara de retificação ela tem essa função. O que acontece? Alguns espíritos são denominados refratários. Eles não se submetem, eles não conseguem captar, absorver essas ondas benéficas, né? Eles se recusam. Chega neles, eles não conseguem captar. E eles criam uma capa, eles criam alguma espécie de bloqueio que eles não conseguem receber essas ondas. Então, eles acabam permanecendo no orgulho, na vaidade, voltam a praticar crimes quando eles reencarnam, né? Voltam a praticar crimes. E foi exatamente o caso de Eustáquio, né? Então, relembrando no capítulo 8º, Eustáquio ficou 5 anos na Câmara de Retificação, antes de reencarnar como Carlo da Vila de Ronde. O Eustáquio ficou 5 anos na Câmara de Retificação, mais 3 anos na Câmara de Sono Profundo. Ou seja, nas câmaras de retificação ele ficou recebendo essas ondas benéficas, passe, e na Câmara de Sono Profundo ele ficou revendo o seu passado, refletindo sobre os seus erros. Além dele ter passado esses 8 anos na Câmara de Retificação mais Sono Profundo, a Alvorada Nova ainda permitiu que ele reencarnasse ao lado de um espírito que não precisava mais reencarnar, que era sua mãe. Ela já era um espírito evoluído, não precisava mais reencarnar, mas reencarnou por puro amor a Eustáquio. Então, Eustáquio teve muitos benefícios para poder reencarnar como Carlo da Vila de Ronde e refazer parte da sua trajetória. Mas quando ele reencarna, né, como Carlo, no capítulo 9, você mostrou muito bem, né, Má? Ele era revoltado com o local em que ele morava, com a condição a pobreza. Deus é esse? Me largou? Deus é injusto, né? Lembra? É verdade. E mais para frente, né? Bem lá na frente, no capítulo 20 do Eustáquio, a gente vai ver nos tipos de reencarnação, quando acontece isso, do espírito não aproveitar essas oportunidades que o plano espiritual concede, de refazimento do perispírito, reencarnar com um espírito mais evoluído e tudo mais, o plano espiritual acaba preparando para ele uma reencarnação alternativa, que é aquela que ocorre depois de muitas chances que foram dadas ao espírito. Essa reencarnação alternativa é num local completamente distante da onde ele vem reincidindo nos seus erros. Local onde os obsessores desse espírito não vão conseguir alcançá-lo, não vão conseguir vê-lo. Mas mais para frente a gente vai estudar. Só estou dando aí um spoilerzinho. Mas aqui, nesse capítulo, Julie, ele está lá na Câmara de Retificação, ele fica lá, mas aí ele vai para o departamento de reencarnação da colônia espiritual, né? Uhum. E aí, como você mesmo falou, ele teve a oportunidade, no capítulo 9, de retornar, ele participou... Planejamento reencarnatório. Exatamente, só que agora o que eles falam? Ele vai retornar à materialidade por determinismo, a fim de expiar seus erros do passado e regenerar espiritualmente. Então, o que é esse retorno à materialidade por determinismo, para expiar seus erros? Então, nós temos aí 2 pontos importantes: o determinismo, nesse caso da reencarnação, e a expiação, né? Então, o determinismo significa o quê? Ele não terá opções de escolha. Como ele queria participar do planejamento reencarnatório, eu quero a minha mãe, eu gostaria que ela reencarnasse comigo. Não, ele foi imposto essa reencarnação e ele não tem opção de escolha, não. Nessa encarnação, ele deverá tentar resolver
os débitos contraídos em existências anteriores que precisam ser resgatados, devem ser corrigidos e reparados. Depois vai ter o capítulo 11, que daí vamos ver o que vai acontecer, né? Até então, ele tinha um livre-arbítrio de escolha, só que ele usou o livre-arbítrio dele indevido. E o que aconteceu? Prejudicou toda uma reencarnação. Então, o uso indevido desse livre-arbítrio acarretou nas expiações. E expiar, às vezes, a gente tem aquela noção de que expiar é pagar, é sofrer. Não é bem assim, entendeu? A expiação, ela é consequência da nossa má conduta perante a lei divina. Quando nós temos abusos em relação ao nosso corpo físico, prejuízo nas atitudes em relação ao nosso próximo, e aí nós precisamos o quê? Perceber o que nós fizemos, né? E tentar, da melhor forma possível, resolver. Só que às vezes elas podem provocar sofrimento. Só que o seu intuito não é o de sofrer. Vou dar um exemplo: maltratou animais, fez coisas horrorosas com bichos ou com pessoas que não tinham tantas condições. Você pode voltar como veterinário para ajudar os animaizinhos que porventura vão cair na sua mão, né? Então, isso é uma expiação. Então, não necessariamente o que você fez de ruim para outro, você vai ter que passar pela mesma coisa. Você pode escolher vir de uma forma que você vai ajudar pessoas que você, no momento lá de não conhecimento, prejudicou. A expiação, ela é voltada à reeducação do espírito e não ao sofrimento. Então, quando você expia, você vai estar trabalhando a sua reeducação. Acho muito legal isso, sabe? Ô, Má, eu lembro da Saulinha, quando ela fez o capítulo dela, capítulo 5, eu lembro que ela falou, ela deu um exemplo, né? Uma pessoa que foi um carrasco em vidas passadas e cortou a mão de todo mundo, cortou o pé e tal. E ela fala, não, vem com a mão e vem com o pé e vai trabalhar. Né? Nada disso. Exatamente. Vou vir sem a mão, também vou vir sem o pé. Nada disso. Vem com a mão, vem com o pé e vai trabalhar. Pois é. Sabe, vai fazer alguma coisa útil. Então, ele vai reeducar a sua forma de lidar com o próximo, de usar o seu livre-arbítrio. É isso mesmo. Então, a expiação é imposição pela condição de inferioridade do espírito. Então, a gente vai expiar porque nós não usamos adequadamente as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Por fim, né, o seu livre-arbítrio, as suas escolhas irresponsáveis, ele não conseguiu evitar mais uma vez o fracasso da sua jornada na crosta terrestre. E aí, o que acontece? Ele foi conduzido a refazer seus passos na mesma região que ele contraiu essas dívidas enormes, né? Junto com os seus amigos, né? Mas acho que em Consenza ele praticou muita coisa. Ele matou a esposa do Dom Antônio, ele enforcou a Mirtes, furtou, se tornou ladrão. Então, meu amigo, é o seguinte: sem escolha, sem nada, volta para Consenza e use o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. E assim, vamos ver agora no capítulo 11 como é que o Eustáquio vai desenvolver essa outra reencarnação dele, né? No mesmo lugar, veja bem, ele tem aí uma proposta bastante dificultosa para a sua caminhada, né? Então, já deixamos aí uma vontadinha de assistir o capítulo 11. Ele novamente em Consenza. É isso aí. Tá ótimo.
Muito obrigada, viu, Julie? Nos encontraremos no próximo capítulo. Muito obrigada, Má, pela sua participação e vejo vocês aí no capítulo 11.